I remember sitting in a forest one day alone, and this beautiful fly, I've never seen one before or since, it was all sorts of colours, only about this big, and it settled on my knee, and I looked at it, and my mind immediately said, it's a fly. As soon as you say it's a fly, you take away from the magic, and yet we can't help but do it. That's how we're brought up. Something must have a name. But I tried very hard in that moment to just think of it as a being, as a part of this natural, beautiful tapestry of life. And so for me, it's as though it's one connected whole, me and the wilderness, the wildlife around me. And if I have a soul, then it's a little piece of this amazing harmony, this spirit. And if I have this, then so does that little fly, and the butterfly, and the tree that we're sitting on. Essa é Jane Goodall. Ela faleceu essa semana. Ela foi uma primatóloga e etóloga britânica conhecida por revolucionar o estudo do comportamento animal. O impacto cultural dela é tão grande que ela já apareceu até nos Simpsons. Em 1960, ela saiu da Inglaterra e foi estudar chimpanzés em Gombe, na Tanzânia, sem ter uma experiência acadêmica formal em biologia, o que é bastante interessante. Na época, a comunidade acadêmica, na tentativa de aplicar o rigor científico ao estudo do comportamento de animais, buscava observá-los de uma maneira objetiva. Por isso, atribuir significado humano às experiências subjetivas dos animais era visto como um viés chamado antropomorfização. Se você antropomorfizasse os animais, você era visto como um mau cientista. O consenso da época era que emoções, intenções, personalidades eram coisas humanas, coisas inclusive que nos separavam dos outros animais. Jane estava por fora dessa tendência quando ela foi estudar chimpanzés e apenas os observou. O rigor científico das suas observações, somada à não exclusão da sensibilidade, a levou a descobrir que os chimpanzés usam ferramentas, têm laços afetivos complexos, têm empatia e participam de estruturas sociais sofisticadas. Os resultados que ela produziu romperam a fronteira rígida que separava humanos de animais, e isso transformou a primatologia e a própria concepção científica de humanidade. O impacto dessas descobertas fez com que Goodall deixasse as observações de campo para se tornar ativista pela defesa ambiental e dos direitos dos animais. E eu acho esse vídeo que eu mostrei para vocês um ótimo exemplo da excepcionalidade dela, que é algo que todos nós, na verdade, podemos buscar. Isso que ela está descrevendo é um estado mental chamado de encantamento. É um estado de transcendência que a neurociência explica. Para entender isso melhor, a gente precisa entender um detalhezinho sobre o cérebro. É que, ao contrário do que a nossa intuição diz, o nosso cérebro não comanda o nosso corpo. O cérebro funciona integrando as informações que vêm do corpo, que vêm dos sentidos e que vêm das experiências prévias para fazer uma previsão sobre o que vem a seguir, para ele preparar o nosso corpo para o que vem a seguir. Assim que ele contribui para a regulação do nosso corpo, manutenção da vida e nossa adaptação ao ambiente em que a gente vive. No estado de encantamento, essa função primordial do cérebro está em suspenso. No encantamento, o cérebro não está fazendo previsões, ele não está atribuindo conceitos à experiência dele. E por isso ele está num estado de flexibilidade, em que ele experimenta as informações sem precisar defini-las. Porque uma definição é uma previsão sobre o futuro, é uma finalidade que aquilo tem para você. Funciona bem para a sobrevivência, mas é uma limitação da nossa experiência. Eu fico imaginando ela com os chimpanzés precisando suspender todos os conceitos humanos para entrar na experiência deles. E como que esse hábito e esse esforço nutriu a alma dela de um jeito que fez ela quem ela é e deu para ela a força e a inteligência que ela demonstrou ao longo dessa carreira maravilhosa que ela teve. E é interessante que ela passava horas ali nesse estado de flexibilidade, se conectando com os chimpanzés, e isso nutre a alma dela, nutre a mente dela, e às vezes a gente passa horas rolando o feed, o que apodrece o nosso cérebro. Eu acho que ela é um ótimo exemplo de uma mulher idealista, ambiciosa e pragmática, e a gente precisa saber reconhecer esses exemplos pra gente se inspirar neles. O que você achou disso? Me conta aqui nos comentários.